ok? Boa noite, Bárbara. Seja bem-vindo, bem-vinda. Seja bem-vinda, Bárbara. Bom, irmãos, tenham todos uma boa noite. Que Deus nos abençoe e que acrescente algo ao nosso coração nesta noite. A minha intenção é falar sobre: se Ele estiver dentro, tudo vai ficar bem. Então, a proposta é a gente tratar sobre esse assunto. Se Ele estiver dentro, tudo vai bem. Porque Ele sabe como deve ser. Mas eu queria também agradecer aos nossos irmãos que têm feito as lives aí e que têm sido bênçãos. E a gente tem compartilhado no dia a dia e tem sido muito legal, cada um de um jeito, mas tem contribuído muito para o nosso crescimento espiritual, e principalmente nessa quarentena. A gente tem aproveitado bastante. Estamos em casa, estamos um pouco longe, mas estamos perto. O pastor Arnaldo falou ontem a respeito da saudade que a gente sente um do outro, porque essa é uma característica do brasileiro. O brasileiro é diferente do europeu, que é mais frio, é mais distante. Nós gostamos de um abraço, gostamos de estar juntos. Isso é muito bom. E é verdade, nós sentimos esse distanciamento. Ainda bem que tem as redes sociais que nos ajudam um pouco, e principalmente agora nos favoreceu bastante. E a gente está compartilhando, é algo maravilhoso. A crise, ela produz também algumas experiências boas. Então nós vivemos num momento de crise. Isso é verdade. O coronavírus tem produzido pânico no mundo todo. Isso a gente tem visto, como que as nações estão abaladas. A gente sabe que pode até ter um aumento com relação à publicação, às mídias, mas a gente entende que é um caso de saúde pública mundial que tem afetado nações e nações. Então, tem algumas nações que estão sofrendo mais, essas nações que estão na linha daquelas regiões mais frias, e nós, graças a Deus, estamos aqui mais embaixo, está quente, e Deus nos dê a graça de nós não chegarmos nem perto daquela linha, o que eles chamam aí de curva de infestação. Deus nos dê a graça que a gente não chegue nem perto e não ande nem 10% daquilo que foi previsto. Deus nos dê essa graça e nos guarde. Eu estava pensando nesses dias que nós temos um inimigo número 1, o inimigo da nossa alma. Mas eu descobri que agora nós temos o inimigo número 2, esse tal de coronavírus. Ele, de fato, é o nosso inimigo número 2. Eu vou dizer por quê. Porque ele provocou esse afastamento. Queira ou que não queira, ele provocou. Eu tenho encontrado alguns irmãos e a gente sente a dificuldade de chegar perto. A distância que é recomendável 1 metro, imagine, a gente tem já aquele hábito de abraçar, de pegar na mão, de conversar, e agora você fica a 1 metro de distância.
e um desconfiando do outro. Ninguém sabe por onde é que o outro tocou, andou. Então, esse inimigo número 2, ele colocou alguns medos na gente. Nós não estamos fora, estamos dentro. Eu fui no supermercado um dia desse, e quando eu parei o carro, eu fiquei olhando lá para dentro e disse assim: olha, tem muita gente, mas eu vou entrar assim mesmo. Estou precisando, o que eu vou fazer? Mas eu tinha aquela sensação, porque a mídia vai passando isso na nossa mente, do perigo, e da possibilidade de ter alguém ali infectado. Aí eu desci do carro e disse: ele pode estar lá dentro, mas eu vou ter que entrar, vou ter que encarar, são os nossos medos. O problema é que você entra, passa o álcool gel, faz a sua compra, e quando sai, você ainda sai desconfiado. Será que esse bicho não está em algum desses produtos? Ou grudou na minha mão, na minha roupa? Então é um medo de entrada e medo de saída. De forma, querendo ou não, ele causou um pânico. Causa em mim, causa em você. Você pode ser crente, não tem problema. O pânico pega todo. É isso que a gente vê no dia a dia. A mídia, ela produz isso, só fala de morte, morte. Coitado dos nossos velhinhos. Ainda bem que os nossos estão guardados. Mas tem muitos que estão apavorados aí com essas estatísticas que só pegam uma faixa etária mais alta. Mas é um caso delicado. Os nossos medos são evidentes. Eu estava no mercadinho, fui comprar uma carne. Foi carne, não, banana. E a Isis ficou pelo lado de fora no carro. E ela tá ali pertinho. E aí, quando eu estava na fila, uma jovem deu aquele espirro. Você sabe, aquele espirro de mulher, né? Aquela coisa bem silenciosa, mas um espirro. E a moça ficou rosada e pedindo desculpa. Eu disse: não, moça, tá tudo tranquilo, fique tranquilo. É o pavor que foi gerado na nossa mente, que até o espirro você é contaminado. Ao meu ver, ela estava com alergia, alguma coisa. Embora não dê para ver pelo rosto, né? Mas o que tem isso a ver? Antigamente, quando alguém dava um espirro perto de você, o que você dizia? Saúde, né? Todos nós dizíamos isso. Saúde, que coisa boa. Cortesia com o outro. Hoje, se alguém dá um espirro perto de você, você corre. Você já vê o outro como suspeita. Então, por isso que o coronavírus é o nosso inimigo número 2. Eu vi uma reportagem há pouco tempo, não sei se foi no Nordeste. O rapaz deu um espirro perto do outro num terminal de ônibus. E o outro saiu no braço com o rapaz, agarrou, jogou no chão e alguém filmou. Isso eu vi num jornal. E a moça do jornal falou: se ele não pegar do espirro, ele vai pegar porque está em contato com o outro. Então são coisas que acontecem que a gente nem imagina. Essas coisas estão acontecendo na nossa época. O ministro da Saúde, Mandetta, ele tinha um amigo do Mato Grosso que morreu há pouco tempo de infarto. Aí o amigo relatou, antes, quando estava vivo, que ele estava numa fila de lotérica, e aí alguém chegou perto dele, tinha uma medida de segurança, mas veja o assombro, o pavor. Ele olhava, via a pessoa pálida, via a pessoa diferente, e para piorar, o camarada deu um espirro. Ele disse que quase que saiu levando a fila toda para frente. São os nossos pavores, são aquilo que nós estamos envolvidos. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a isso. Então, eu afirmo, o coronavírus, por enquanto, ele é o nosso segundo inimigo e a gente tem que vencê-lo. Queira ou que não queira, a gente tem um receio. Quando você sai, você tem um cuidado de passar o álcool em gel ou outro tipo de álcool. Mas quando você volta também. Por quê? Porque você tem receio. Porque as autoridades sanitárias recomendaram isso, está certo. Eles têm que fazer o papel dele.
Essa semana, eu não sei se foi ontem ou hoje, que eu vi um quadrinho, aqueles quadrinhos do WhatsApp. Eu achei muito interessante, porque o quadrinho dizia assim: o ministro da Saúde disse que nós temos que ficar dentro de casa. E é verdade. Mas o nosso presidente disse que nós temos que ficar fora de casa, trabalhando, para não quebrar o país. Aí o camarada disse: então eu vou fazer melhor, eu vou ficar no portão. É o jeitinho brasileiro, né? Eu fiquei pensando, se ele ficar no portão, ele vai pegar pelo menos pela metade, ele vai pegar o vírus lá fora, se o vírus passar por lá. E depois ele entra na casa, com o vírus vai pegar todo mundo. Não tem jeito. As nossas autoridades, elas têm essas duas posturas, e eu acho que são interessantes. Porque um vem de um médico, e vem da Organização Mundial da Saúde, que é essa postura do isolamento, você ficar um pouco recluso em sua casa para evitar a proliferação. Ok. Então essa é a mente da área da saúde. É boa? Perfeito. O nosso presidente, ele tem a mente de um estadista. O estadista, ele pensa no país como um todo, ele não pode pensar só na saúde. Então ele tem que pensar na economia, na educação, em tudo. Para isso que ele está lá. Então por isso que ele tem essa postura de fazer com que o Brasil o mais rápido volte a funcionar algumas partes. Porque se não funcionar, de fato, não tem país que aguente, vai quebrar. Então essas duas posturas, elas são boas. E a gente espera que mais cedo possível, nós tenhamos resultados de que esse nosso inimigo ele seja detido. Nosso inimigo é o coronavírus, é o nosso inimigo, então ele tem que ser detido. E nós precisamos orar. Para domingo agora nós temos uma convocação de clamor, jejum e um clamor, e nós precisamos estar juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É a promessa de Deus. Então, como nação, eu acho que foi uma postura muito boa do nosso presidente instituir isso. Eu estava acompanhando ao vivo, quando ele falou: não, domingo nós vamos convocar isso. Está convocado para domingo. Está certo. O que ele pode fazer, e nós como igreja devemos fazer. Orar, porque nós temos a certeza que Deus vai fazer algo. Ele não vai deixar o nosso país ir para a bancarrota em hipótese alguma. Mas eu queria e quero ler um texto de Marcos. Quero ler. Eu sei que tem um grupo bom aí acompanhando. Um abraço para todos vocês. Eu vou me deter no texto e mais no finalzinho a gente tenta interagir, tá bom? Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava quase enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: acalma-te. E ele emudeceu. O vento, te aquieta-te. E houve grande bonança. Então lhes disse: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês têm uma fé tão pequena? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esses? Jesus, não tem outro. Ele fez todas as coisas, ele tem todo o poder. Por isso, se ele estiver dentro,
tudo vai bem. Nós temos passado essa angústia, não só nós, mas as nações, nós temos visto o mundo todo sendo afetado, muitas mortes, muitas lágrimas, muitas dores, muitas tristezas. Mas a Bíblia diz que se Jesus estiver dentro, tudo vai ficar bem. Veja, ele como Deus, ele sabia que iria haver aquela tempestade. Ele estava lá na polpa do barco, tranquilo, diz o texto, dormindo, cochilando, o barco balançando como pela impetuosidade do vento, porque era uma tempestade de vento, e Jesus cochilando tranquilamente. Mas os discípulos, como nós, eles estavam apavorados com aquilo. E eram homens experientes de mar, de rios, mas mesmo assim eles estavam sofrendo a pressão que estava ali à volta, e isso fez com que eles ficassem amedrontados. Rembrandt, ele pintou um quadro que retratava bem essa tempestade. Um quadro com as águas volumosas e um barquinho. A gente fala barco, mas era como se fosse uma canoa maior. Então, aberta, a água poderia entrar, como de fato aqui o texto diz que ela estava entrando. E balançava muito, porque era uma tempestade de vento, e naquela região tem isso. E Jesus estava totalmente tranquilo. Então, aquele pavor no coração dos discípulos gerou esse episódio aqui deles interpelarem a Jesus, acordarem Jesus e dizer: Senhor, tu não te importas que pereçamos? Essa foi a postura. Então, mediante disso, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Eu queria que vocês participassem, e a Isis vai anotar bem, certo? Mas eu queria que vocês conversassem a respeito disso. Eu só vou pedir que o pastor José Alberto e o Arnaldo, eles fiquem em stand-by, certo? Mas os outros vão participar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e vocês podem responder, na realidade é o que você acha, o que você entende. Por que Jesus, aqui no verso 40, por que sois assim tão tímidos? Porque Jesus, ele repreendeu os discípulos com essa expressão: por que sois tímidos, medrosos, temerosos, alarmados em demasia? O que você acha? Por que Jesus utiliza essa expressão para repreendê-los? Outra, o medo que estavam era errado? Você acha que era errado os discípulos sentirem medo? Terceira, eles agiram errado despertando e clamando a Jesus que o ajudassem? Eles agiram errado? Aí você vai responder, você vai colocar aí. Então anota aí em casa, você tem um papel, uma canetinha, e vai anotando aí. Então eu tenho essas 3 perguntas aí para nós interagirmos. Na verdade eu vou só mais mediar. Eu queria que você colocasse aí a sua opinião. O que você acha disso? Ok, Cris, ok. Olha aí, olha o J. Alberto aí querendo responder tudo. Eu vou bloquear você, vou bloquear. Bom, eu não sei se alguém já está colocando aí algumas respostas. Se não, eu vou continuar. Ou eu vou responder. Eu vou falar o que eu acho, o que eu penso. Ok? Primeira, por que você acha que Jesus os repreendeu? Por que Jesus repreendeu os seus discípulos que estavam ali naquele mar? O medo que estavam, era errado sentir medo? Eles agiram errado despertando e clamando
a Jesus? O que vocês acham, né? A Tina respondeu. A Tina disse: acho que o Senhor gosta que sejamos intrépidos na fé. Muito bem. Leontina já deu aqui a resposta dela. Intrépidos na fé. Humberto Nobre. Ô, grande Wander. Grande Humberto. Muito bem. Débora Matias. Jesus estava com eles e não havia motivo para medo. Ei, Débora, que fé, hein? Vou repetir a primeira aqui para o Humberto. Por que você acha que Jesus os repreendeu? Repreendeu seus discípulos. O medo era uma coisa errada? E a terceira, eles agiram errado em despertar Jesus, clamando a Jesus? Medo não é errado, é inerente ao ser humano, disse a Tina. Muito bem. Ellen Mafra, acho que faltou fé. Ok. Edna Firmino, eles agiram certo ao chamar Jesus. Então ela afirma que, de fato, eles fizeram a coisa certa. Jana Nobre não confiaram totalmente, perfeitamente. E disseu Ariane, porque andavam com ele e não confiavam totalmente. Perfeito, isso é verdade. Edna Firmino, não é errado sentir medo. A Tina falou, nós somos humanos e o medo faz parte, é um sentimento que é inerente a nós, não tem como ser diferente. Então, por que você acha que Jesus os repreendeu? O Célio Cipriano, a paz do Senhor, saudades. A paz, Célio. Deus abençoe. Isaías Nogueira. Eles andavam com o Filho de Deus, eles presenciaram tantas coisas que revelavam quem Jesus era e ainda havia incredulidade neles. De fato, Isaías. Eles viram tantos milagres e maravilhas e continuaram incrédulos. Ou, vamos pensar em imaturos na fé. A Regina diz, o Senhor quer que sejamos mais confiantes. Humberto Nobre, por falta de confiança em Jesus. Perfeito. Se tivessem confiado... agora passou muito rápido. Estou perdido aqui. Excelente. Ok. Leontina, se tivessem confiado, não precisaria acordar Jesus. Ele já estava no barco. Muito bem. Se confiassem, disse a Tina, não precisavam acordar Jesus. Lucilena Amorim. Ok, Lucilena. Afinal, falou que o medo é comum. Como? O medo é comum. O medo é comum, verdade. Deus abençoe vocês todos, viu? Bom, então vamos fazer um fechamento aqui. Porque, deixa eu olhar aqui. O horário já está em cima. Eu não vou me demorar. Olha, eu acredito que todas as respostas foram excelentes. O medo fez eles esquecerem quem Jesus é. A Jéssica falou. Quem Jesus era. Eric Oliveira, está assistindo. Abraço, Eric. Flávio. O medo faz parte da vida. Regina Silva. É verdade. Penso que o medo é normal de se sentir. E é. Nós somos testemunhas disso. Nós sentimos os receios, né? Às vezes não é nem o medo. Mas eu vou fechar, porque o nosso tempo já está passando. Justamente isso, olha. O pensar que eles iriam afundar mostrou um grande medo. E Jesus estava lá, o Filho do Homem, aquele que fez todas as coisas. O barco jamais afundaria. Como não afunda. Se ele estiver dentro, nunca vai terminar mal, sempre vai ficar bem. Veja que Jesus ele não tirou a tempestade, ele deixou, mas ele estava dentro. E depois ele mostra que, de fato, ele se preocupa com a gente. Então ele ordenou que o mar se acalmasse, e de fato o mar se acalmou.
o vento se calasse e se calou. Ele deu essa ordem. E depois ele só dá essa costurada para colocar em ordem o pensamento dos seus discípulos, dizendo: olha, vocês são temerosos, vocês estão apavorados. De graça, eu estou aqui. Mas então, foi mesmo pela questão da fé. Então, acordar Jesus foi certo? Foi. Agora foi o modo como eles falaram: nós vamos perecer, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Quer dizer, eles estavam crentes que iriam afundar. Então, falta de fé, de confiança. Estavam ali, viram tantas coisas maravilhosas. E Jesus, ele repreende seus discípulos por isso. Não porque eles tiveram medo. Medo a gente pode ter. Poderia acordar Jesus e dizer: Senhor, a coisa está feia lá fora. O Senhor quer fazer alguma coisa? E quando Jesus faz, afeta todos à nossa volta. Porque quando nós lemos, tinham vários barquinhos ali ao redor. E a Bíblia não diz que um sequer afundou. Todos eles foram beneficiados pela bondade e essa segurança que Jesus nos dá em ordenar que as tempestades da vida, que elas se acalmem. Então nós vivemos no Brasil uma crise, o mundo vive, mas nós precisamos estar no barco. É o lugar certo, com Jesus, que tudo vai ficar bem. Embora hoje a gente tenha esse dilema, esse conflito de que devemos ficar dentro ou fora, a questão é que Deus está no controle de tudo. Então ele vai dar a direção ao nosso presidente para conduzir a nação da forma correta. E nós precisamos confiar em Deus. Ele está no controle de tudo. Agora, nós precisamos estar dentro, com Ele, que tudo vai terminar bem. Qualquer tempestade na minha vida, na sua, dentro do barco com Ele, termina bem. Se Ele estiver fora, se Ele não estiver na nossa vida, dentro do nosso coração, tudo fica difícil. Então a gente vai ter mais danos e perdas. Mas com Ele, por amor a nós, Ele vai nos poupar, Ele vai nos dar a sua bênção, Ele vai nos dar a paz, a tranquilidade e nós vamos vencer. Então essa crise que nós passamos hoje no Brasil, ela vai ser vencida. Jesus vai nos conduzir, Ele está nos dando essa experiência e nós vamos vencer. Nós vamos passar por ela, como já passamos por tantas outras e muitos países também com perdas muito maiores e venceram. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habite no esconderijo do Altíssimo. Esteja com Ele. E deixe que Ele esteja sempre dentro da sua vida. E tudo vai ficar muito bem. Vai terminar bem. Porque Ele é o Senhor, Ele sabe controlar a história e sabe como deve ser feito. Eu quero só ler algo que Albert Einstein disse: quem supera uma crise se supera a si mesmo, sem ter sido superado por ela. Quem supera uma crise supera a si mesmo sem ter sido superado por ela. E nós devemos superar, nós vamos superar. Quem atribui à crise o seu fracasso e penúria, violenta o seu próprio talento, sua capacidade, porque é na crise que se aflora o melhor de cada um, pois sem crise todo vento é carícia. Quer dizer, a tempestade, sem aquela tempestade, os discípulos não teriam visto o cuidado de Deus, o poder dele de acalmar e fazer a coisa se estabilizar. Então a crise, ela nos mostra também, porque ela nos aproxima de Deus e faz com que a gente chame ao Senhor: Senhor, nos ajude. E domingo estaremos todos juntos clamando, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa nação. E então nós vamos ver o que os discípulos viram no momento certo: Deus acalmar a tempestade e o mar, porque Ele está dentro do nosso Brasil, está dentro do nosso coração, está dentro da nossa vida. Que Deus abençoe vocês todos. O tempo já esgotou-se. Então nós vamos concluir e que você guarde essa palavra no seu coração. Deixe que Jesus esteja dentro. Confie nele. Não tenha pavor. Se alegre com as maravilhas que Ele pode fazer, que é capaz de fazer e que Ele irá fazer. O mar pode estar balançando aí o nosso barco, mas Ele está no controle. Então firme seu coração na verdade. A palavra do Senhor é verdade. É ela que nos garante a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço e que o Senhor nos conceda essa bênção. Eu quero ler aqui, a nossa amiga, eu quero dar um abraço aqui para aqueles que estão mais distantes, viu? Os de casa, Deus abençoe vocês, por vocês estarem participando. Eu quero dar um abraço aqui na Keila, do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a Bina Blumenau, né? Um abraço, Bina. Humberto Nobre, São Paulo. Nós temos aqui Cambuquira, Real Vidros, Cambuquira. Um abraço para você, nosso irmão. Pedido de oração de Dona Carmen aqui. Oração pelo Senhor Sebastião e a Dona Lenice, mãe da Wanda e família. Então, pedido de oração por essa família. Nós vamos fazer o seguinte. Ora, eu vou sair, vou concluir. E eu queria que você aproveitasse agora os próximos 5 minutos e procurasse aí um cantinho na sua casa e fizesse uma oração. Nós temos aqui pelo Seu Sebastião e família, mas nós temos outros pedidos. Então, que você procure aí um cantinho, ore pela nossa nação, ore pelo nosso país, ore pelo ministro da Saúde, ore pelo nosso presidente, ore pela nossa cidade, ore pela economia, ore pelas nações. Então, eu quero te dar essa oportunidade de agora, nos próximos 5 minutos, eu também vou estar fazendo isso com a Isis. Você pode juntar a sua família e ore por esses motivos, para que Deus opere tanto sobre a vida de São Sebastião, como por esses pedidos que eu coloquei agora, em nome de Jesus. Fabiola, orar pela Fabiola também, que Deus abençoe a Fabiola. Então, eu vou fazer uma breve oração para a gente concluir e depois você vai aproveitar os próximos 5 minutos para você ir na sua casa fazer a sua oração, ok? Depois da oração eu vou fechar. Agradeço a todos por estarem participando, que Deus abençoe todos vocês. Senhor, nós te agradecemos por esta noite e que o Senhor torne o nosso coração firme, ó Deus, confiado em Jesus, que o Senhor nos dê esta bênção de nunca esmorecer na fé, mas de permanecermos firmes no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco e tudo vai ficar bem. Ainda que o mar seja revoltoso, o vento impetuoso, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor abençoe a Igreja Batista Central, todos esses nossos irmãos que estão perto, estão longe, estão participando. Que o Senhor nos dê a graça de ver a nossa nação restaurada, para a glória e o louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço.